Oi, pessoal, vamos continuar nossa fisiologia do Zanfo, agora abordando o movimento terra, a terra que é central nos cinco movimentos. De novo, reforçando aqui, a aula ela é um apoio, esse material da aula ele serve de base para as anotações, mas é preciso buscar uma literatura mais completa para poder entender, até ouvir outros pontos, outras formas de explicação, né, da mesma teoria. Então, o movimento Terra, como eu falei, ele é central, ele está na parte central do corpo, que a gente chama de gial médio. A gente já vai ver o que é o gial médio quando a gente for olhar a fisiologia de movimento fogo. E o movimento Terra tem como acoplados baço, pâncreas e estômago. A Terra que gira em torno de si mesma, que traz para a gente uma noção de estabilidade, ela é também o substrato que vai proporcionar transformação e transporte. Então, no nosso corpo, esta transformação e transporte principalmente está ligada ao trato digestório. O baço pâncreas tem horário de pico de 9 às 11 da manhã e 8 funções. Quando a gente pensa em horário de pico de um Zang, então sempre está atento na anamnese. Tem algum evento nesse horário que se repete? Então, ele pode estar relacionado com esse Zang, com essa víscera. Quando eu falei que baço pâncreas é central, então aqui a gente entende isso porque aqui tem uma outra forma de mostrar os cinco movimentos, não naquele pentagrama onde a gente tem o ciclo de criação e o ciclo de controle, mas aqui no formato de um losango, onde a gente vai ter o máximo do yang no alto, que é o fogo, o máximo do yin, que é a água, embaixo, a transição do yang para o yin, que é o metal, a transição do yin para o yang, que é a madeira. Então a gente tem as quatro estações, né? Verão, inverno, primavera e outono. O movimento terra, ele é neutro. E sendo neutro, ele vai estar no centro desses outros movimentos que mostram para a gente o tipo de movimentação que o yin e yang podem fazer. Toda estação do ano, ela vai no final do seu período da estação, os 20 últimos dias, essa estação ela vai se referir ao movimento Terra. Então, vai se nutrir de energias da Terra para poder dar início a uma nova estação. As cores do movimento Terra estão assim nos tons de ocre, de amarelo, tá? Amarelo amarronzado. Então, o baço pâncreas é o centro. Eu gosto sempre de buscar a definição das palavras, a etimologia, a origem das palavras. E o baço, para nós, é um órgão glandular, para nós, em termos científicos, mas existe um sinônimo da palavra baço que é sem brilho, embaçado. Em alemão, é, o termo para baço, ele tem como sinônimo mole, macio, esponjoso. E essa palavra, ela pode virar um adjetivo que significa enfermidade do baço, ou mesmo o sentido de hipocondria. Vamos dar uma olhada nesses dados aqui, porque eles falam muito de medicina chinesa. Então, tirando a primeira linha ali, que fala do baço anatômico, fisiológico, né? Quando a gente pensa em embaçado sem brilho, a gente remete a gente a uma condição onde um líquido não está translúcido. Então, o baço
ele lida com os dinheiro, ele absorve os dinheiro, são os líquidos orgânicos, né? Ele absorve os dinheiro, mas ele tem uma capacidade para fazer isso. E quando ele adoece, ele fica embaçado, ele fica sem brilho, ele fica incompetente na sua função de transformar e transportar. E isso fica muito claro aqui no alemão, né? A hipocondria é uma enfermidade do baço. Então, qualquer mania é uma alteração do pensamento, da capacidade de pensar. E quando a gente fala de capacidade de pensar, a gente está falando do aspecto não material do movimento terra, que é o pensamento. Agora vamos falar, voltar para a ciência, né? Aqui a fisiologia do órgão baço, né? O baço é ricamente inervado, ele é um órgão linfático com muitos macrófagos e promove fagocitose de micro-organismos, destruição de células velhas, principalmente de eritrócitos, né? Mas também de leucócitos e plaqueta. Tem tecido linfóide, é responsável pela produção de linfócitos e anticorpos e participa da hematopoiese no caso de uma incompetência medular. Por isso que às vezes a gente tem pacientes que vão fazer ultrassom e o baço está com folículos responsivos. Então, é essa tentativa de fazer essa hematopoiese, às vezes por necessidade de defender o corpo de um agente infeccioso, né? O baço ele também serve como uma reserva de hemácias. Nos cinco movimentos. Eu acho que eu vou voltar esse slide. Vou voltar aqui, tá? Vamos fazer um paralelo, né, com medicina chinesa para não ficar essa informação muito solta. Ser ricamente enervado mostra uma relação entre o movimento terra e o movimento água, porque a água está ligada à enervação. Lembra que são pequenos rios, riachos, formam um rio caudaloso, deságua no mar. Então, o movimento água está ligado à enervação, essa enervação está intimamente relacionada com esse baço. Então, essa relação na medicina chinesa, a gente vai dizer que tem ligação com a fisiologia dos dinhe. A fonte dos dinhe, que são os líquidos orgânicos, é a ingestão de água. A gente está falando de mamíferos, né? E quem vai auxiliar na fisiologia do dinheiro é o movimento terra. Ele recebeu essa água, ele tem capacidade de absorver essa água para prover essa água para rim e bexiga. Então, essa é uma relação possível. Quando a gente fala de órgão linfático, macrófagos, fagocitose de destruição de células vermelhas, bom, aqui a gente tem células imunes residentes, que são macrófagos, e também tem as células imunes que migram na circulação, que são leucócitos. Então, a imunidade, ela está relacionada com o Wei-Qi, que é o Qi de defesa. E o Wei-Qi, que é o Qi de defesa, ele é dependente do Qi verdadeiro, né? O meu Qi pós-celestial, ele vai formar o meu Ying Qi, que é o Qi nutritivo, e o Wei Qi, que é o Qi defensivo. E esses Qis, eles dependem, a formação desses Qis depende da ingestão de alimento e de água. Então, o baço pâncreas tem uma relação com a imunidade quando ele tem essa capacidade de transformar e transportar. Então, ele auxilia na imunidade nesse sentido. Quem quiser saber um pouco mais sobre imunidade, eu gosto muito da história do estudo da imunologia, que é Metchnikoff, que iniciou essa história. Ele, na verdade, ele estava estudando seres unicelulares fazendo fagocitose, então ele estava estudando digestão, né? E aí ele fez esse estudo em termos evolutivos, estudando seres cada vez mais complexos. Ele viu que aquilo que inicialmente era um processo de digestão
Nos seres mais complexos se tornou a imunidade. Então, essa mistura que existe na evolução dos seres, começando pela digestão e chegando a uma função muito mais especializada, que é a imunidade, isso já tinha sido intuído pelos chineses quando eles inferem. Aspectos imunológicos ao movimento terra, ao baço pâncreas e estômago. E aqui, com relação à hematopoese, a gente vai ter novamente o guti, o ti do alimento, formando, auxiliando na síntese do Xue, que acontece lá no coração, e também nutrindo as medulas que auxiliam nessa síntese de Xue. E o baço pâncreas serve como uma reserva de hemácia, segundo a nossa fisiologia. Talvez esse a gente não encontre um paralelo na medicina chinesa. Porque quem faz as marés de Chue é o fígado. Com relação aos 5 movimentos, então, o baço pâncreas ele está ligado ao movimento terra. A estação do ano é o final de cada estação. Coloquei aqui canícula em vermelho riscado, porque alguns livros, por erros de tradução, eles correlacionam com uma estação do ano que se chama canícula, que é um verão muito quente e tempestuoso, que existe principalmente no sul da Ásia. São as moções, as grandes tempestades, inundações, tá? E alguns livros de acupuntura mais antigo relacionavam o baço pâncreas com este fenômeno, que é quente e úmido. Mas, na verdade, a estação do ano relacionada ao baço pâncreas é o final de cada estação. Nesse desenho aqui embaixo, a gente está vendo aqui, ó, cada movimento ao seu término, faltando 20 dias para terminar a estação, ele volta para a Terra para se nutrir, para poder gerar uma nova estação. Por isso a gente relaciona baço pâncreas com o final de cada estação. A característica da natureza é a umidade e a cor são os tons de ocre, que são os amarelos, acastanhados, né? Horário, a gente já falou que é de 9 às 11, substância vital ou fundamental, dinhe, que são os líquidos orgânicos, ligado à musculatura no sentido de massa corporal, capacidade de pensar, então pensar é fixar, né? E o movimento terra é aquele que fixa. Pensar é embasar algo, e o movimento terra é aquele que te dá base, né? A emoção é o pensamento, o sabor é o doce do adocicado, o doce natural, o doce de uma cenoura, o doce de uma abóbora, esse sabor adocicado. O doce. Industrializado, açúcar refinado, isso tudo é tóxico para o baço pâncreas. O baço pâncreas, ele se manifesta nos hábitos, ele tem relação com o pensar, tem relação com as repetições, girar em torno de si mesmo. O que que eu faço todo dia? O que eu acordo de manhã? Então, por isso ele se relaciona com os hábitos. Então, ter hábitos muito rígidos é um baço pâncreas que está adoecido com padrão de excesso. Ter hábitos muito desregrados é um baço pâncreas que está adoecido com um padrão de deficiência. Se manifesta nos hábitos, na receptividade, nas ideias. Então, a receptividade, lembra que eu falei do Metchnikoff estudando fagocitose? Então, assim, no início era a alimentação, né? E conforme os seres evolutivamente vão se tornando mais complexos, isso acaba virando uma especialização, que é a imunidade. Então, a imunidade é como você interage com o meio e como você recebe esse meio.
Por exemplo, o indivíduo alérgico, ele recebe o contato com uma poeirinha. Eu estou vendo uma poeirinha aqui em cima da mesa, ó. Aí estou vendo aqui, se eu fosse alérgica, essa poeirinha aqui que eu estou vendo e a luz está batendo, ela ia me causar uma alergia. Mas a minha receptividade a um nível de poeira desse aqui, que está pouco, né? É uma receptividade tranquila, tá? Então eu não tenho uma hiperreação, uma hipersensibilidade, que é como a gente chama as alergias, né? Então, essa receptividade, se ela tiver muito aumentada, eu aceito tudo, né? Também é um baço pâncreas adoecido, ou se essa receptividade tiver diminuída, não, eu não aceito nada, nem essa poeirinha que está aqui em cima da mesa. Então, aí isso também é um baço pâncreas que está adoecido, né? Então, as ideias estão ligadas ao baço pâncreas, né? O baço pâncreas pertence ao domínio do adquirido, é adquirir, é me nutrir. Nutrir no sentido mais material, nutrir no sentido menos material. O baço pâncreas, ele está muito ligado a, a uma identidade de mãe. A mãe terra, a gente fala Gaia, mãe terra, é aquela que dá o substrato, aquela que segura as coisas no lugar. O baço pâncreas ajuda a segurar a gestação, a gente vai ver mais para frente, a nutrir o feto também, né? Então, essa nutrição, para nós, em termos psíquicos, baço pâncreas está muito relacionado à figura da mãe. Na nossa sociedade, é a figura da mãe, né? Bom, se há excesso, há tendência para a rotina. As manias, a obsessão e a rigidez mental, rigidez cognitiva, né? Se é deficiente, há perda de memória, mau trabalho intelectual, falta de concentração, distração e preguiça. Vamos ver então as características do baço pâncreas. A gente fez uma introdução, né? Baço pâncreas governa a transformação e transporte. Transformação do quê? Do alimento e da bebida em ti. Guti, que é o ti do alimento, né? Então, esse alimento a gente ingere e ele tem que se transformar no meu ti. Já tivemos oportunidade de falar disso nas aulas de substâncias vitais. Então, as aulas de ti. Deixa eu ver qual é a aula de ti para quem quiser ir lá fazer uma revisão. É, que é importante voltar, porque senão a gente não consegue continuar, tá? Se não souber os conceitos básicos, não consegue evoluir. Então vamos ver onde é que está o ti. O vídeo número 19. O 18 também. 18 fala da introdução e o 19 continua a desenvolver as características do ti. Então, esse guti, que é o guti do alimento, que a gente recebe esse guti, ele tem que ser transformado no meu ti, né? Na minha característica. E, de novo, então, a gente sofre uma influência do alimento. Então, o que acontece comigo se eu comer só pão? Né? O que acontece comigo e comer fora de hora e tal? O que acontece comigo se eu como comida nos horários certinhos? Então, o meu corpo vai expressar essa interação com esse ti desses alimentos, né? Então, a gente considera que por causa dessa capacidade de transformar esse ti, o baço pâncreas, que recebe esse guti de alimentos sólidos e líquidos, com o auxílio do pulmão, que está recebendo o ti do ar, eles dois juntos, eles vão ser a raiz do ti pós-celestial. O ti pós-celestial é aquele que vai fazer a manutenção do teu ti original. O ti original é o que eu recebi do Jing, de pai e mãe. Esse ti original, ele interage com o ti pós-celestial, que é
o que eu como, o que eu bebo, o que eu respiro e meus hábitos de vida, para aí sim fazer o meu ti verdadeiro. O baço pâncreas, então, vai transformar o ti puro para o pulmão, e esse ti puro, derivado de alimentos e bebidas, interage com o ti do ar, formando o yin ti, que é o ti nutritivo, que vai lá para o zankfo. O coração vai unir Jin-E, que são líquidos orgânicos, mais o Qi defensivo, mais o Qi original, vai unir tudo isso para formar o Xue. Então, o Xue tem capacidade de nutrir, o Xue tem capacidade de umidificar, o Xue tem capacidade de defender. Lembrando que Xue é aquele líquido vermelho, nutridor, que em alguma literatura está denominado como sangue. Aqui a gente revê a formação de Ti, a gente já viu esse fluxograma aqui, né? Então vamos começar da esquerda para a direita, né? De cima para baixo. Então, o Ti do ar captado pelo pulmão, ele vai se unir ao Ti de alimentos e bebidas que foi captado pelo estômago e enviado ao baço pâncreas. E aí, a função pulmão unida à função baço-pâncreas vai elevar esse Ti do ar mais o Ti dos alimentos para o tórax. E lá no tórax vai formar o Zong Ti, que é o Ti do tórax. Enquanto isso, lá na parte baixa do corpo, que a gente chama de jiao inferior, a gente tem a nossa essência Jing armazenada nessa região aqui, abaixo do umbigo ou nos quadrúpedes, caudal ao umbigo, está a nossa essência Jing armazenada no rim. Ela vai se desmaterializar, o seu aspecto yang é como se ela evaporasse e formasse o Ti original. Então, o Ti original, ele é como se fosse um suor da essência Jing. Esse Ti original, que é o meu Ti, derivado do Ti de pai e mãe, ele vai se unir ao Ti do tórax para formar o meu ti, que é o ti verdadeiro. Então, o meu ti, quem eu sou de verdade? Eu sou uma mistura da essência Jing, em seu aspecto Yang, que é o ti original, com a respiração e a alimentação. E os hábitos de vida vão interferir em todo esse processo, né? Então, esse é o Ti verdadeiro. Esse Ti verdadeiro tem um aspecto mais Yang, que é o Ti de defesa, que vai para a superfície, e um aspecto mais Yin, que é o Ying Ti, que é o Ti nutritivo, que vai nutrir os órgãos e vísceras. Foi uma revisão boa, né? É, formação do Xue. A gente vai ter o Ti original, derivado da essência Jing, que está lá no rim, e ela vai se unir aos líquidos orgânicos que foram recebidos pelo estômago, né? E também ao Ti nutritivo, que é o Ying Ti, que nutre os órgãos Zang. Tudo isso se une lá no coração, ao Zong Ti, o Ti do tórax, ele vai se unir com os líquidos orgânicos para originar o Xue. E o Eiti está aí também, né? Que é o Ti de defesa, desculpa. Segundo aspecto, baço pâncreas controla o Xue nos vasos. A terra, ela é como se fosse uma esponja. Aqui a gente tem até a vascularização do lado esquerdo de um baço, verdadeiramente, né? Então, quando a gente olha para uma vascularização, ela parece mesmo formar uma esponja. Quando esse baço pâncreas está competente, o sangue fica no seu lugar, o sangue fica dentro dos vasos. O coração bombeou esse sangue para os vasos e o baço pâncreas mantém esse sangue dentro dos vasos. Quando existe algum problema, alguma infecção ou outros processos,
esse sangue começa a extravasar dos vasos. E aqui do lado direito a gente vê uma equimose, que é um sangramento subcutâneo. Os sangramentos eles podem acontecer em vários níveis, né, e com várias intensidades. Mas sangramentos, eles estão ligados, sangramentos espontâneos, eles estão relacionados com uma deficiência do baço pâncreas em controlar o chuê nos vasos. Terceiro aspecto, o baço pâncreas governa os músculos e os quatro membros. Então, essa imagem tão feia para a gente, né? Tão triste, que é um cão que está famélico, né? Ele não tem massa corporal. Então, o baço pâncreas dele está muito maltratado. Se a gente pega um animalzinho desse e oferece um prato grande de comida, esse animal vai passar mal. Então, tem que, porque o baço pâncreas já foi danificado. Depois de tanto tempo sem comer, o baço pâncreas já não funciona bem. E aí, quando a gente fala de baço pâncreas e estômago também. É tudo unido, tudo junto, né? Então, essa massa corporal nesse animal, nesse caso, infelizmente, é de um animalzinho que não come, né? Mas a gente vê indivíduos adoecidos, como, por exemplo, o animal com sinomose, que é muito magrinho, come, come, não engorda. Esse baço pâncreas, ele está incompetente na sua função de transformar comida, que é o guti do alimento, em massa corporal. Nesse animalzinho da sinomose que não consegue engordar, né? Então, a transformação e transporte do Ti dos alimentos, ela que vai propiciar a nutrição dos tecidos. Quando o baço pâncreas consegue transformar isso, ele consegue nutrir o corpo. Baço, quarto aspecto, baço pâncreas se abre na boca e se manifesta nos lábios. Então, essa manifestação nos lábios, ela é mais visível em humanos, ela é mais visível aqui em cavalo, né? E já tive a oportunidade de falar para vocês, olha, conforme ocorre o envelhecimento, esses lábios vão murchando, vão ficando menos hidratados, menos corados, né? Tanto nas pessoas quanto nos cavalos, né? E a função dos lábios é apreender os alimentos, então é o início do processo de digestão. Apreender e auxiliar na mastigação. A boca inteira faz essa mastigação e vai preparar então alimentos para transformação e transporte. A gente já sabe que a digestão já começa, né, com as amilases, com a amilase salivar. Já começa na boca, né? Trituração do alimento sob influência de amilase. Quinto aspecto, baço pâncreas controla a ascendência do Ti. Então, só lembrando, o movimento terra, a gente fala que ele é neutro porque ele é o produto da ascendência do Ti do baço pâncreas, que é o que a gente vai ver agora, e da descendência do Ti do estômago. O Ti do estômago é descendente, isso é muito tranquilo para a gente, né? Ah, eu engoli aqui, ele desceu pelo esôfago, o estômago, vai continuar descendo pelos intestinos, até que chega lá embaixo, na ampola retal, o rim, o yang do rim, ele é capaz de manter o esfíncter fechado, ou abrir esse esfíncter no momento certo, né? Então, o Ti do estômago é descendente. O Ti do baço pâncreas, ele é antigravitacional. Ele é para cima, porque o baço pâncreas, ele é obrigado a manter tudo em seu lugar. Para que as coisas fiquem no lugar, a gente tem que lutar contra a gravidade. Então, eu botei uma imagem aqui mostrando a sintopia dos órgãos. Então, para que os órgãos fiquem nessa organização que a gente está vendo, aqui numa cavidade abdominal, existe a necessidade de que o baço pâncreas mantenha tudo em seu lugar, né? Então, aquele aumento que mantém os intestinos no local, ligamentos que mantêm vísceras, no seu devido local, tudo isso é a função do baço pâncreas com um Ti ascendente. Esse Ti ascendente vai ser denominado de Ti central. É o Ti que mantém tudo em seu lugar. Na aula de Ti, eu falei, olha, tem muitas outras denominações de Ti. Isso aí quase que vai ao infinito, né?
Sim, porque vai ter, por exemplo, o Ti do vidro, né? Vai ter o Ti. Cada elemento, cada tecido, né? Cada indivíduo, cada organismo vai ter um Ti diferente. Bom, baço pâncreas controla a ascendência do Ti através do Ti central. O Ti límpido vai subir. E aí uma novidade aqui, o Ti túrbido vai descer, porque o estômago ele vai levando para baixo o que é túrbido. Túrbido significa impuro, né? Então, um impuro sólido, ele desce pelo intestino grosso. O impuro líquido, ele desce para a bexiga. Então, o baço pâncreas faz essa separação entre o limpo e o túrbido. Sexto aspecto, o baço pâncreas é a residência das ideias. Então, ele vai abrigar o pensamento, a habilidade de pensar e de lembrar. Lembra dos cinco aspectos do Shen? Então, um aspecto do Shen ligado ao movimento terra é I, que é a habilidade de pensar e de lembrar. Essa habilidade, ela vai estar ligada, por exemplo, até o estado nutricional. Aí estou com fome, não consigo pensar, ou assim, nossa, comi demais, não consigo pensar, né? Vai estar ligada à idade e também ao exercício que você faz com o seu cérebro, tudo isso está ligado à habilidade de pensar e de lembrar, né? Então, quando o baço pâncreas transforma o Ti dos alimentos, que a gente vai chamar de extração do Ti dos alimentos, ele vai conseguir nutrir os tecidos. E o mar das medulas, que é o encéfalo, quando bem nutrido, ele dá uma boa habilidade de pensamento. Aí vamos falar um pouquinho de patologia aqui, ó. E quando eu penso demais, eu estou pré-ocupado, me ocupo antes do que realmente o fato vai acontecer, né? Com a preocupação, o ti fica bloqueado. Então, eu só me preocupo, eu só penso naquilo e tal. E isso prejudica o baço pâncreas na tarefa de transformar e transportar. Daí a gente tem uma coisa muito importante é não comer enquanto está se alimentando. É interessante como a nossa cultura é uma cultura que vê isso com tranquilidade. Sentar em frente à televisão e comer, sentar em frente ao computador e comer, em frente ao tablet e comer, e tá tudo bem, né? Mas existem culturas, existem países onde isso é impossível, tá? Os orientais, inclusive, eles têm uma tendência a nem conversar durante a alimentação, para poder saborear esses alimentos, para que o baço pâncreas esteja inteiramente ocupado com o processo do transformar, para que ele possa transportar e nutrir bem este corpo. Então, daqui a gente, quando olha esses slides de patologia, a gente já pensa assim: nossa, eu ando detonando meu baço pâncreas. A gente detona baço pâncreas várias vezes ao dia, tá? A começar pela nossa dieta, nossos hábitos durante a alimentação, eh, as dificuldades que a gente pode ter de seguir horários na nossa dieta, tudo isso sobrecarrega o baço pâncreas, né? Sétimo aspecto do baço pâncreas, ele odeia mucosidade e fleuma. Então, odeia assim, tem aversão, porque aquilo ali vai ser agressivo para ele, né? A gente falou assim: o rim odeia o frio, porque é muito agressivo para o rim. O baço pâncreas, ele odeia mucosidade e fleuma. Mucosidade é quando os líquidos orgânicos eles estão adensados, eles formam uma coisa que faz uma liga, um estica, uma meleca, um muco, né? E a fleuma é esse muco mais adensado ainda, né? Seria aí um ponto de brigadeiro para enrolar essa fleuma, né?
A fleuma é uma substância viscosa e excessiva que pode se acumular no corpo causando doenças. É uma desarmonia dos dos líquidos orgânicos. Então, um baço pâncreas sobrecarregado, ele começa a formar fleuma. O baço pâncreas, ele precisa como ele faz o processo digestivo, ele é considerado uma câmara de fermentação. A gente vai reforçar esse conceito de câmara de fermentação mais para frente. Ele precisa de um calorzinho para funcionar. E esse calor é um yang, esse yang vem do rim, todo o yang do corpo vem do rim. Todo o yin do corpo vem do rim. Então, o baço pâncreas precisa desse yang para que seu funcionamento seja bom, para que ele consiga transformar o alimento em nutrição para o corpo, né? Mas como a gente sobrecarrega baço pâncreas com uma alimentação irregular, com uma alimentação às vezes de baixa qualidade, com maus hábitos, se alimentando e trabalhando ao mesmo tempo, ou comendo comida pesada à tarde da noite, tá? Tudo isso vai incentivar o baço pâncreas, vai incentivar o baço pâncreas a formar fleuma, não, vai danificar o baço pâncreas, tá? E ele vai acabar formando fleuma, né? Então, o que que é uma dieta formadora de fleuma? Coloquei aqui à esquerda, ó, a gente tem uma mistura de fritura com doce e laticínio. Uma delícia, né? Uma vez por semana pode, tá? E aqui à direita a gente tem um animal com fleuma. Então, a gente sabe o quanto é difícil, no caso desse paciente aqui à direita, o quanto é difícil emagrecer esse paciente, né? Ele tem maus hábitos de dieta, ele tem uma fome constante, ele não consegue se movimentar, ele tem dor articular. Então, muitas vezes a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para cuidar de um paciente com esse perfil. E daí eu vou trazer um conceito importante. é, Ao montar protocolos de tratamento. Então, toda vez que a gente tem mucosidade, fleuma, mucosidade é os dinheiro, a umidade doente, e fleuma é quando ela está muito doente, já muito adensada. Mucosidade e fleuma no corpo não é só a acupuntura que vai tratar. A gente sabe, seria capaz de emagrecer esse animal só fazendo acupuntura? Não, ninguém nem pensa nisso, né? Então, toda vez que a gente tem mucosidade e fleuma, a gente tem que associar alguma coisa com a acupuntura. O massageamento, por exemplo, ele move, ajuda o baço pâncreas a mover essa fleuma, tanto que depois que a gente faz massagem, estimula a diurese, né? Então, está fazendo o quê? Tirando o dinheiro túrbido, que é o líquido extracelular, e eliminando através da bexiga, né? Então, na prática clínica, a gente já sabe, a mucosidade fleuma não é só a acupuntura, e a gente vai ter oportunidade de ver quais ferramentas podem auxiliar para tratar pacientes portadores de mucosidade fleuma e quais são as outras doenças que também são enquadradas como mucosidade fleuma, né? Bom, a gente falou que o movimento terra, ele é fortalecido pelo sabor doce. O sabor doce, ele é um sabor que ele fica na boca. Quando a gente come doce, aquele doce, ele fica muito tempo na língua. Quando a gente come uma coisa amarga, o sabor sai rápido, um picante, se não for intensamente picante, né? Ele também tende a sair rápido, mas o doce ele vai ficando na boca. E essa característica de ficar, de grudar, essa é a característica também que faz o doce engordar. Ele fica, ele gruda no corpo, tá? Agora, o corpo precisa de doce. E qual é o doce natural? Então, o arroz ele é considerado um alimento neutro, ele não é frio nem quente. Com relação à temperatura, ele é neutro. E com relação a sabor, ele é considerado doce, porque como a gente come arroz com sal, a gente não consegue perceber a doçura do arroz. Algumas culturas comem arroz sem sal. E aí, essa percepção de que ele é adocicado fica clara, né? É, o
Beterraba também é doce, isso para a gente é muito claro. Tofu é doce. Olha, tofu para a gente não tem gosto de nada, né? Mas então ele é adocicado, né? A abóbora doce. Algumas carnes são consideradas doces. Carne de carneiro, ela é mais adocicada, tá? As carnes vermelhas. E a banana é doce também. Uma coisa que a gente pode observar aqui, quando a gente fala dessas substâncias doces, é que todas elas são muito calóricas, né? Com exceção do tofu, que é proteico, tá? A abóbora eu acho que também não é tão calórica assim, né? Mas a banana é muito calórica, a beterraba, o arroz, né? Para lembrar, né, temos já nossa aula 17 sobre Yin e Yang na dietética, dado pelo professor Durval, que é um profundo conhecedor de dietética, né? Então, falamos do sabor doce, fortalecendo a terra. Aí eu trouxe aqui uma lista de alimentos doces. Quando você estiver morrendo de vontade de comer um brigadeiro, faz um print dessa tela e olha o que eu vou comer aqui no lugar do brigadeiro. Porque realmente a gente tem compulsão por doce, né? Bom, vimos todas as funções do baço pâncreas, agora vamos ver função de estômago. Lembrando que nós estamos lidando com a medicina tradicional chinesa clássica, onde as vísceras são consideradas como tendo uma função menor, uma função auxiliar. O estômago auxilia o seu acoplado, que é o baço pâncreas. Horário de pico do estômago é de 7 às 9. Horário de pico do baço pâncreas é de 9 às 11. Então, segundo a medicina chinesa, o melhor horário para comer em grande quantidade, ingerir muita caloria, que a gente viu os alimentos doces normalmente são calóricos, é o horário entre 7 da manhã e 11 da manhã. E que depois disso as refeições têm de ser mais leves. Então, é um dito antigo que é tomar café como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um plebeu. Tá? Então, isso daí está em acordo com esse ciclo circadiano da medicina tradicional chinesa. Olhando então para o estômago acoplado do baço pâncreas no movimento terra, ele vai ter quatro funções. E essas funções são controlar amadurecimento e decomposição dos alimentos. Então, amadurecimento e decomposição dos alimentos é o termo que o chinês usa para definir digestão. Então, o estômago, que a gente já falou, olha, é estomatô, começa no lábio, né? E ele vai até o início lá do intestino delgado. Então, isso tudo é o que o chinês chama de estômago. E isso vai controlar o processo digestivo. Então, a mastigação, as enzimas salivares, o pH do estômago, e tudo isso auxilia o baço pâncreas no processo de transformação. Então, a gente diz o estômago controla o amadurecimento e decomposição dos alimentos. Segundo aspecto do estômago é controlar o transporte das essências dos alimentos. Essência é o yin do alimento. É, no aspecto material, no aspecto não material, é o qi do alimento. Então, controlar esse transporte desse ti, desse alimento. Então, o estômago ele vai receber esse alimento. Se é um estômago que está com gastrite e ele recebe um alimento muito quente, esse estômago pode se danificar. Por exemplo, o que está na moda usar cúrcuma como estimulante. Então, se você tem um animal que está cronicamente medicado, e ele pode ter uma gastrite, às vezes uma gastrite medicamentosa, uma gastrite por estresse, porque está cronicamente adoecido, ele não é um paciente que pode receber cúrcuma, porque essa cúrcuma ela vai superar a capacidade do estômago de controlar transporte do yin
dessa cúrcuma, se esse estômago estiver previamente estressado num indivíduo cronicamente doente. Esse foi o exemplo, de terapêutica que, eu trouxe para exemplificar essa função do estômago. Terceira função do estômago, controlar a descendência. Então, a regra do Ti do estômago é descendente. O estômago tem que levar para baixo. Se não desce, parece que tem uma pedra, ai, parece que eu engoli um boi. Esse estômago ele está incompetente. Às vezes ele está incompetente por si mesmo, ele está adoecido. Às vezes ele está incompetente por excesso de alimento, né? Outra coisa que pode acontecer, essa regra do Ti do estômago que é descendente, eu dei o exemplo dela ter parado, né? E aí, quando para, o indivíduo fica inapetente. Então, nosso paciente que está com hiporrexia, anorexia, a gente tem que olhar para esse estômago para entender se a regra do Ti do estômago está acontecendo, está havendo descendência, eu preciso estimular pontos de estômago, né? Quando essa descendência se inverte, aí é uma patologia maior. Aí esse estômago, além de não descer nada, ele pode começar com eructação, que são os arrotos, com refluxo, pode ter náusea e chegar a vômito. E aí, claramente, a gente sabe que vai ter que estimular pontos de estômago, né? E por fim, o estômago é a origem dos DINE, que são os líquidos orgânicos, né? Que é por onde a gente ingere os DINE, recebe, ingere os DINE. Vou falar um pouquinho da relação entre baço pâncreas e estômago. Na medicina chinesa, eles têm uma relação muito íntima, tanto que alguns autores eles não usam apenas o termo baço-pâncreas, eles falam baço-pâncreas e estômago, tá? Livros mais antigos a gente pode usar só o termo desculpa, o termo baço, que é uma incorreção muito grande, tá? O correto é falar baço-pâncreas, mas existem alguns autores que dizem que é impossível separar, então que a denominação correta é baço-pâncreas e estômago dada esse auxílio mútuo que acontece entre os dois, né? Então, esse auxílio mútuo, ele obedece à teoria do Yin Yang de oposição e complementariedade, né? O estômago gosta da umidade, então ele recebe os dinhe, e o baço pâncreas gosta da secura, porque ele é muito afetado pela umidade, o baço pâncreas. O estômago leva o Ti em descendência, o baço pâncreas leva o Ti em ascendência. Daí que a gente tem esses dois vetores que se anulam, dá essa estabilidade da Terra, né? O estômago, ele está envolvido na recepção e na fermentação do alimento, e o baço pâncreas, ele vai fazer a transformação e o transporte da essência Jing e do guti, do ti do alimento. Então, é um levanta a bola e para o outro dá a cortada. É isso, tá? Eles trabalham num auxílio mútuo muito íntimo. Eles também vão se auxiliar na produção de Ti-Chue, porque o estômago é a origem dos dinhe, que são os líquidos orgânicos, né? E o Chue, ele contém dinhe e contém a nutrição que é derivada do Guti, que é o Ti dos alimentos, né? Então, o baço pâncreas, junto com o pulmão, é considerado a raiz do Ti celestial. Como eu falei, alguns autores falam baço pâncreas e estômago como sendo acoplados tão íntimos que são inseparáveis, né? Zhang Fu tão íntimos que são inseparáveis. Então, baço pâncreas e estômago geram o Ti, o baço pâncreas envia o Ti para o pulmão recebe esse guti, que é o Ti do alimento, une ao Ti do ar e envia esse Ti para os canais. Então, a gente vai ver depois na fisiologia dos canais essa relação dessa movimentação do Ti. Aqui a gente finaliza a fisiologia do baço pâncreas. Muito obrigada.